a gente falando sobre motivação, muitas vezes a motivação está no colaborador, na pessoa enxergar para si e falar, cara, estou tendo a oportunidade de trabalhar numa empresa que me dá uma condição para que eu possa desenvolver um trabalho e aprender, e com isso, né, porque aí é que vem a visão de empreender. Empreender, muitas pessoas pensam que empreender é empreender no abrir um CNPJ e muitas vezes empreender é empreender na própria vida e no CNPJ de uma outra pessoa. Sim. Então, quando se entende isso, eu falo porque a gente veio da indústria, nós viemos da indústria, eu trabalhei por quase 15 anos dentro de uma mesma empresa e era essa a visão que eu tinha. Eu estou aqui, vou fazer o possível para que eu chegue no cargo mais alto que eu conseguir. E, de fato, o que eu tinha como objetivo dentro da empresa, eu alcancei ao longo desses 15 anos. Agora, por que eu pensava isso? Porque eu pensava em empreender na minha própria vida. Então, chegando eu lembro que eu entrei num cargo como ajudante, e na época, no chão de fábrica, o ferramenteiro era o que ganhava, tinha o melhor salário. Eu vou chegar lá. E eu cheguei. Por questões financeiras, infelizmente a empresa veio a não continuar suas atividades, mas assim, eu sempre enxerguei que para chegar lá eu preciso de esforço. Não foi um mês, 2 meses, foram 15 anos. Então essa visão que a Frison tem, que é bem parecida com a empresa que nós trabalhamos, que é uma visão mais conservadora, de oferecer as condições para que o colaborador ele possa de alguma forma crescer e tenha os seus desafios, muitas vezes o colaborador enxergar, cara, eu estou tendo oportunidade, agora cabe a mim fazer jus a isso. E você falou uma coisa, nossa, que eu acho isso tão importante, e hoje eu vejo quanto poucas pessoas enxergam isso, que é o tal de você se ver como um CNPJ. Sim. Porque você me lembrou de um vídeo que eu postei no meu Instagram, porque eu conversando com uma menina no direct. E ela levantou essa questão de chefia, tava lidando mal com o chefe, não sei o quê. Eu falei, cara, pra mim, a questão que você tá trazendo, aí depois eu soltei uma caixinha de pergunta, ela mesma falou, por que você não fala pra galera aquilo que você falou pra mim? Aí eu acabei gravando um vídeo, porque ela falou, puta, mudou toda a minha visão da coisa. Acabei gravando um vídeo, que é o seguinte, que eu falei pra ela, eu falei, você tá enxergando teu chefe de uma maneira errada, cara. Minha percepção, minha opinião. Pra mim, o meu chefe é meu primeiro cliente. Meu chefe sempre pra mim foi meu cliente. Porque veja como eu enxergo. Eu tenho meus objetivos, da minha vida. Você tem os seus, você tem os seus. Cada ser humano tem os seus. Por isso que eu nem gosto dessa frase assim, tem que vestir a camisa. Cara, cada um veste a sua própria camisa. Não tem espaço pra vestir duas. Cada um veste a sua camisa. E a gente tem que tentar alinhar as duas camisas, tipo, no mesmo propósito. A camisa da empresa, que o propósito é esse, e a sua camisa para vir junto com esse propósito. Exato. Então, eu não enxergo que tem como você fazer isso. E justamente por isso, porque eu acho assim, você tem que ver o seu chefe como seu primeiro cliente. Então, eu tenho horas disponíveis, eu tenho planos que eu não consigo pagar um boleto com horas, por exemplo. Se tivesse um banco de horas, eu pago com horas, né? Sim. Você paga com dinheiro. Então, qual é o movimento do mercado? Eu tenho horas disponíveis, eu vendo para você as minhas horas de trabalho, você me dá o dinheiro, com esse dinheiro que eu ganhei, eu vou lá e construo os meus objetivos. Então, logo, para mim, o seu chefe é seu primeiro cliente. E o que acontece? Que eu vejo cada vez esse movimento assim, o chefe virou o seu pai, né? Virou seu pai. E foi basicamente isso que eu falei pra ela, porque a expectativa que ela trazia pra mim na conversa, a menina esperta, ligeira. Falei, cara, você tá com a faca e com o queijo na mão, só que para de olhar o seu chefe como seu pai. Ele não tem que entender nada. Ele não é um cliente. Sim. Então, da mesma maneira, se você abre, por exemplo, vou vender um picolé. Você abre uma lojinha. O seu cliente, você enxerga ele o quê? Eu tenho que dar um picolé, né? Na medida certa, não pode estar muito congelado nem derretendo, ele tem que estar na temperatura ideal, ele tem que ter um sabor agradável, né? A embalagem tem que ser uma embalagem fácil de abrir para a experiência do cliente, não um produto. Então, seja o que for. Então, você tem essa visão de o cliente precisa entrar aqui na minha lojinha de picolé, tem que estar limpinho, ele tem que sentir que tem limpeza, porque eu estou vendendo alimento. Você não tem todas essas coisas, você já consegue ver assim a experiência do meu cliente? Então, para mim, você tem que olhar para o seu chefe é assim, entendeu? Ele é o meu primeiro cliente, então ele está me pagando. Como esse cara quer que eu faça as coisas? Como ele quer que eu faça as coisas? Eu quero que você faça assim, assim, assado. Ah, mas eu gosto de fazer. Tá bom, mas você gosta, mas ele quer como? Quem está pagando é ele. Não é como você gosta, é como ele quer. Faça do jeito que ele está te pedindo,
ganha confiança, em algum momento, você ganhando a confiança, pode ser que ele decida te dar uma abertura para, olha, o jeito que nós estamos fazendo aqui não é o melhor. Eu tenho uma segunda sugestão, caso ele aprove, você vai ser ouvida. Se não for ouvida, essa é a vantagem de você ser CLT. Porque ele vai chegar, te dar um escopo, você faz isso, acabou, você vai embora, esquece. Entendeu? Aí você vai. Só que se você se enxerga como um CNPJ e enxerga o seu chefe como seu cliente, o seu primeiro cliente, a chance de você crescer em outras frentes, chamar a atenção de outras pessoas que você nem imagina, é muito enorme. Só que o que eu vejo, as pessoas... Eu trabalho com atendimento, por exemplo, tô lá na padaria. É péssimo esse emprego, por exemplo. É péssimo. Paga pouco, o cara é mal-humorado, tudo sujo, tudo não sei o quê. Só que eu tô lá no balcão e eu transfiro para o cliente da padaria isso. O que, que o cliente tem a ver com isso? Fala pra mim. Aí você tá lá, nossa, acontece, eu sempre lembro da padaria, porque tem uma perto da minha casa que eu evito, eu só vou lá em última... Ou atendimento péssimo. Tipo, pô, domingo de manhã eu vou comprar pão, eu tô domingo de manhã, eu tô de folga, ela quero ser mal atendida numa padaria. Tipo, desculpa, eu sei que essa situação deve ser, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Só me dá um sorriso e fala, bom dia, quer um pão fresquinho? Sim, muito obrigada, eu tô no meu domingo, sabe? Você quer ter uma experiência agradável de atendimento em qualquer lugar que você vá. E aí a pessoa transfere para aquele cliente. Eu olho isso e falo, meu Deus, a pessoa não se vê como um CNPJ. Eu contratei um menino, essa história para mim é muito marcante. Contratei o Felipe. Eu estava fazendo faculdade de administração, que eu formei em psicologia, depois que eu fui convidada para ser sócia da empresa, eu fui fazer administração, porque eu queria entender o que era uma empresa, eu não sabia. E lá nessa faculdade tinha esse menino. Era um estacionamento e tinham vários motoristas. Ele sabia já, porque várias vezes eu ficava ali esperando o carro e demorava, às vezes estava lotado, era o estacionamento de frente com a faculdade e tal, e eu ficava ali conversando e ele sabia que eu trabalhava e já ia correr para a faculdade, então eu saía da aula assim, sabe quando o professor já tá dando tchau, assim, ó, tá finalizando, eu já, tipo, rapidinho, eu quero ir embora logo, tomar banho, porque era muito cansado, muito cansativo. Então ele tinha um cuidado de trazer meu carro muito rápido. Quando ele me via, era um posto de gasolina, quando ele me via apontando no posto, depois de um tempo de convivência, ele já descia correndo para pegar o meu carro. Sim. E isso me chamava muita atenção. Eu falava, nossa, meu, como esse menino tem boa vontade, né? Nossa, me dava um alívio, gente. Quando eu chegava, atravessava o posto, meu carro já estava vindo rápido, eu já podia descer. Porque sabe quando você já está naquele nível de, tipo, eu não aguento mais viver esse dia, eu só preciso chegar na minha casa? Então, todo tempinho que você ganha faz diferença. Isso ele me proporcionava. Aí, um dia eu tô lá sentada, ele estava pegando um carro de um cliente, então outro motorista foi buscar meu carro. E aí, o carro... Aí eu sentei ali no banquinho, né, esperando o carro, falei, putz, vai demorar. Ele tava do meu lado, ele, e aí, como é que tá? Aí começamos a conversar, ele falou que tava querendo sair de lá, porque não tava gostando, não tava feliz e tudo. Por coincidência, eu tinha uma vaga de motorista na Frison. Eu falei assim, pô, se você não quer fazer uma entrevista lá comigo, eu tô com uma vaga aberta para motorista. Você já trabalha aqui, tinha uns carros já importados lá na faculdade. Falei, o menino já tá habituado, né? Pelo menos a maior parte dos carros que eu atendo, depois é só uma questão de ensinar os super esportivos e tudo. Ele, eu quero. Eu falei, então eu vou falar com o seu gerente, porque eu tinha muito relacionamento com o gerente lá, com todo mundo e tal. Falar com o seu gerente, se ele topar, ele não pode falar. Eu já falei pra ele, ele sabe. Aí eu falei, então, beleza. Cheguei no gerente e falei, ó, o Felipe me falou isso, é verdade? Tá querendo sair? Ele, não, já me avisou. Falei, eu tô com uma vaga, tô querendo levar ele, mas não quero te atravessar aí, porque eu sei como é difícil achar gente. Aí ele falou, não, por favor, leva ele. Isso aqui é muito pequeno pra ele, desse jeito. Falei, nossa, aprovação do gerente assim, trouxe o menino. Aí, no sábado, lá, a gente abre do meio-dia a 1h. E não é fixo que vem. Então, a gente passa uma lista numa sexta-feira, de acordo com o movimento que a gente prevê para o sábado, a gente seleciona. Então, eu tenho 4 motoristas, eu pego 2, por exemplo, de plantão. Sim. Tenho 11 mecânicos, vem, sei lá, 5, 6, dependendo do movimento. E aí, quando ele não era escalonado para trabalhar no sábado, ele chegou para mim e falou assim, a gente tinha um funileiro lá, seu Zé, falecido, que Deus o tenha. E o Zé era, assim, um exímio artesão. Nossa, mas, assim, nível maravilhoso de funileiro. Gente, que homem talentoso. E o Felipinho se aproximou dele e ele ficava lá. Quando não tinha que fazer nada, tava lá na funilaria. Direto pegava ele lá na funilaria com o Zé, olhando o serviço dele. Aí ele perguntou pra mim, o sábado que eu não for escalonado, eu posso vir? Eu vou trabalhar lá na funilaria. Eu falei, você falou com o Zé? Não, já falei, ele vai me ensinar. Falei, beleza. E o sábado, que ele não era escalonado, ele não ganhava o sábado, porque quem trabalha no sábado ganha a hora extra. Sim. Eu venho só pra ficar lá. Beleza. Falei, fala com o Zé. Se o Zé falar que tudo bem, o Zé pegou esse menino, acolheu. Daí um tempo ele falou, eu vi um curso de martelinho, não sei onde. Vocês me ajudam a pagar? Martelinho, cara, um motorista, martelinho, a gente ajuda, beleza. Ajudamos ele a pagar o curso.
Tiramos ele da manobra, repusemos a vaga do motorista e ele virou martelinho da empresa. E aí ele estava trabalhando lá com o Zé e foi aprendendo a profissão. Aí, por A, por B, o ciclo encerrou, acabou. Não dava mais o relacionamento, por N motivos, beleza. Saiu numa boa, tal. E ele fez um relacionamento com o Martelinho, parceiro nosso, que ele passa tempo. Ele é tão bom que ele passa temporada na Europa, temporada no Brasil. Aí, tipo, passa, 6 meses na Europa, vem 2 meses, aí ele vai e volta. Fez amizade com esse parceiro nosso, parceiro de anos. A gente nunca teve martelinho fixo, às vezes era ele que vinha. Só que aí ele começou a viajar muito, a gente teve que ir se ajeitando para conseguir atender a demanda. Esse menino saiu da Frison, conversou com o Miquel, beijo, Miquel, você é um querido. E pro Felipinho também. E o Felipinho me mandou um áudio, que eu tenho ele aqui, inclusive, assim, lá da Itália, assim, com uma voz, sabe, super agradecendo, um áudio maravilhoso, emocionado, que estava na Itália trabalhando de martelinho. Nossa, Uau. que história, hein? Cara, aí você me fala, e se esse menino não me desse essa atenção? Se o emprego... E ele estava infeliz no trabalho dele. Se ele não me fala que ele estava infeliz numa conversa adequada, no momento certo, eu não tinha percebido. Porque ele estava sempre sorrindo, me atendia super bem. Se havia algum problema, é o que eu sempre falo. Quando a gente fala de empresa, no atendimento, você tem que pensar que é um palco. Atrás das cortinas, tá caindo o mundo. Mas o cliente não tem nada a ver com isso, entendeu? Aqui é o palco, no palco a gente dá show. Atrás das cortinas a gente se entende. Não tô feliz com você, te odeio, os caramba. Problema, isso é pra trás da cortina. Ele literalmente praticou isso. Atrás das cortinas ele não tava feliz. Comigo, era um show. Tudo bem, dona Aline, eu vou pegar seu carro. E saia correndo e já trazia rapidinho. Que coisa legal. Maravilhosa. E se ele não pensa nele como um... Vou fazer o meu melhor, independente do que eu tô sentindo. Ele não teria... Agora não estaria na Itália agora com uma nova profissão que ele conquistou, com o mérito dele. Essa é a visão que eu acho que as pessoas deveriam ter hoje em dia e não tem. Aí eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de comentário, às vezes em rede social, tipo, como é salário, desculpa a palavra, mas salário merda, trabalho merda. Tipo, quer dizer, se você ganha pouco, o que você vai oferecer é pouco. Se o trabalho você não tá feliz, então... Então por que você tá ali, cara? Por que você tá se sujeitando desse jeito? Por que você tá se diminuindo a isso? Porque às vezes você pode estar num trabalho merda, mas ele pode ser momentâneo. Aí quando eu leio isso, eu falo, nossa, você já está literalmente achando que a sua vida vai ser isso pro resto da vida. Porque se você tá... Às vezes você tá num trabalho merda porque você não tem opção naquele momento. Tudo bem, normal, isso faz parte do processo. Só que daí você determinar o tipo de trabalho que você vai desempenhar por causa do que você tem no momento... que amanhã pode mudar, tudo pode mudar, todo o mundo, tudo, o mundo não gira, ele capota de verdade. Exato. Só que se você não tá pronto pra isso, esquece, o bonde passou e você perdeu. Se aquele menino não fosse atencioso daquele jeito, você imagina que ele não estaria vivendo hoje essa experiência, não estaria dando uma condição de vida melhor pra filha dele, que é impressionante. Então, acho que é isso que... Exatamente. E às vezes esse trabalho merda, né? Pode ser uma ponte justamente para que uma outra oportunidade venha ali. Às vezes você não sabe, a vida tem as suas, né, tem os seus desenhos. A vida é uma caixinha de surpresa, Exatamente. como diria o Joseph Klimber. Exatamente. E aí dentro disso pode acontecer uma oportunidade, como aconteceu com o Felipe.